Bom dia, minha gente querida, tudo bem com vocês? Espero que estejam gostando dos vídeos, deixe seu like, compartilhe, porque é muito importante para o canal. Gratidão a todos vocês, meus queridos, um beijo a todos. Boa noite, Brasil. Estamos com notícia agora, com giro de notícia, né? E, pelo visto, a Interpol está de olho no nosso ministro, Alexandre de Moraes. Pedido de prisão, minha gente querida. Vamos ver a notícia. Vamos ver. Estamos de volta com mais uma atualização bombástica das coisas que estão acontecendo no Brasil mediante as ações dos Estados Unidos. E está assim, ó. Tá uma coisa atrás da outra. Lembrando a vocês, meu querido, que isso não vai parar, vai continuar. A pressão está apenas começando. E não para. Agora o Eduardo Bolsonaro diz que Estados Unidos vai pedir a prisão de Moraes à Interpol. Acaba de complicar tudo a vida do Alexandre de Moraes. Eu vou pontuar para você aqui, inclusive, algumas coisas que hoje o Alexandre de Moraes já não está conseguindo fazer. Você imagina se um pedido de prisão for expedido a ele pela Interpol? Acabou a Europa, acabou a Suíça, acabou todos os outros. Acabou o mundo. Ele vai ficar preso no Brasil. Países que têm relação diplomática e econômica com os Estados Unidos, se ele for lá, ele é preso. O único lugar que o Alexandre de Moraes não seria preso é no Brasil, ou seja, está preso. Não pode usar absolutamente nada. Vou colocar tudo aqui, tudo que ele não pode usar, e nós vamos ver essa mais mídia junto com a Lupa, com a Band, mostrando aqui que é uma declaração polêmica, inclusive, que todos eles estão achando. Deixa o seu like aqui para mim, deixa o seu like, compartilha, se inscreve aqui no nosso canal, que é importante demais quando você faz isso, porque outras pessoas acabam também verificando, então, ficar por dentro de tudo que acontece e ver o número da RPM. A primeira notícia que eu trago aqui para você, então, a primeira é essa. Que o Eduardo Bolsonaro disse que os Estados Unidos vão pedir prisão de Alexandre de Moraes à Interpol. Em declaração polêmica, o deputado Eduardo Bolsonaro afirmou que os Estados Unidos ficarão à Interpol a prisão do ministro da STF, ministro Alexandre de Moraes, segundo a CNN. Mas, Alberto, por que eles estariam pedindo o pedido de prisão? Vamos lá, eu vou te falar. Porque acontece o seguinte, lembra do processo, daquele processo do Social Trump Social, e também do, como é que chama lá? O Hubble. Lembram disso? Eles simplesmente notificaram. Aqui notificaram e o Alexandre de Moraes não compareceu. Não foi nenhuma vez, foram várias vezes. Então foi a revelia. E quando há revelia, o que acontece? Ele é culpado. Vamos vendo aí, gente. O Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes não respondeu. E na notificação para aquele processo estava bem explícito que se o Alexandre de Moraes não respondesse, ele poderia responder à revelia. O que é responder à revelia? Quando você omite, você está dizendo o seguinte: o que vocês estão dizendo está tudo certo. Então, o ministro Alexandre de Moraes poderia ser condenado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vêm prender o Alexandre de Moraes aqui? Não. Mas o pedido de prisão vai para a Interpol. A Interpol é uma organização de sistema de alarme para prisão de foragidos
e pessoas que tiveram seus mandados de prisão decretados no mundo inteiro. Cai por terra aquela situação de que eles estão falando que mas o ministro Alexandre de Moraes não vai nos Estados Unidos desde 2022. Mas o Alexandre de Moraes não tem casa nos Estados Unidos. Mas agora complicou de vez. A vida do Alexandre de Moraes já não está fácil a partir de hoje. Ele vai entrar agora, no mês de agosto, provavelmente amargurado com tudo que está acontecendo. Tá aqui, ó. Vamos lá. O primeiro passo para você entender é esse aqui. Primeiro, o governo Trump tem planos de sanções graduais contra a autoridade do Brasil. E eu tenho explicado aqui para você que é meu seguidor por que é gradual. A cultura dos Estados Unidos é fazer com que uma pessoa seja condenada e sancionada e todo mundo vai ver o tão ruim que vai ficar com essa pessoa e depois vem sancionando as outras. É cultura. Então pode ser que muitas pessoas serão censuradas ao longo do ano. Mas hoje, o chefe do Tesouro dos Estados Unidos já disse que entre hoje e amanhã, outras autoridades também já sofrerão sanções. Vamos lá. Só para você entender. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se tem algum vídeo aqui. Posso te fazer uma pergunta? Por que você se permite viver no piloto automático? Não vou colocar essa propaganda para você, não. Ó. Você que participou dessa entrevista, Lorival, o advogado aliado de Trump insistiu ao longo da entrevista, né? O Brasil deveria... O Donald... A convocação para os seres que vão iluminar o planeta já começou. Você vai ficar de fora. Trump quer negociar tarifa a partir do momento que negocie dia 8 de janeiro e sanções contra essas pessoas junto com o processo do Bolsonaro. Ponto. O problema é que fica esse discurso. Mas não é isso. Mas não é aquilo. Vocês não vão? Não vão discutir? Tá bom, então vem aqui comigo, ó. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Quem sofre sanções? Instagram, iPhone, Gmail. Entenda as sanções da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Nesta quarta-feira, dia 30, ontem, o governo dos Estados Unidos anunciou aplicações da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. A lei tem base financeira, mas ao proibir Alexandre de Moraes fazer negócios com qualquer empresa norte-americana, pode afetar diretamente a sua rotina do dia a dia. Olha aqui o que acontece. A Lei Magnitsky é um dispositivo legislativo americano que permite que os Estados Unidos imponham sanções econômicas acusadas de corrupção e grave violações de direitos humanos. Além de regulamentos, geralmente proíbe todas as transações por cidadão americano ou dentro ou em trânsito nos Estados Unidos que envolvam quaisquer bens, interesse de bens ou pessoas bloqueadas, não sei o que lá. As proibições incluem realização de qualquer contribuição ou fornecimento de fundos, bens, serviços, por parte de benefícios de qualquer pessoa designada ou bloqueada, ou recebimento de qualquer contribuição ou fornecimento de fundos, bens. Tá, mas o Alexandre de Moraes, ele pode ver timeline do Instagram? A lei é mais financeira do que qualquer outra coisa. Começando por Marcelo Crespo, advogado, ele diz o seguinte, ou seja, não é possível dizer que o ministro Alexandre de Moraes será impedido de conta de redes sociais. Já foi, tá? Já foi. Já foi porque já tem rede social que já não está mostrando ele mais. Cada empresa, em tese, pode reagir de forma diferente com relação a este caso, mas é possível que essas empresas excluam os registros dele em razão da presença da lista. E aí? Perguntas, né? Porque muita gente está perguntando, mas o que afeta? O que afeta? Vamos lá. O bloqueio impede qualquer débito ou crédito não autorizado para contas fora dos Estados Unidos, vai depender do nível do enforcement, que é uma ação para cumprir regras, que será dado à lei, no sentido de penalizar bancos brasileiros que façam operação com os Estados Unidos. Contudo, restrições podem ser feitas também em território nacional. Ele pode ter restrição aqui, conforme explicação do advogado especialista de direito econômico internacional Emanuel Pessoa. Então preste atenção, gente. Ele não pode ter Blue Sky, não pode ter Instagram,
não pode ter nada de Big Techs. Meta, Google, Gmail, Amazon, nada. Olha só, o Alexandre de Moraes pode usar iPhone? Provavelmente não. A princípio, a lei proíbe que ele tenha qualquer vínculo financeiro com qualquer cidadão dos Estados Unidos. Ô, gente, pedido de prisão da Interpol. Vai prender ele aqui? Não, vai esperar sair para qualquer outro país. Proibição de utilizar qualquer tipo de rede social, cartão de crédito, débito, banco. Bancos, por exemplo, do Brasil e Caixa Econômica Federal não podem ter serviço com Alexandre de Moraes, porque o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal trabalham com Mastercard e Visa, que é americano. O que é que esse cara vai fazer? Vocês estão entendendo? Bom, a gente vai esperar para ver. Isso vai dar o ó do borogodó, como diz aqui na minha região. A gente vai esperar para ver o que é que vai acontecer. Eu vou estar te atualizando aqui no canal para que você fique por dentro de tudo que acontece, para que você de fato venha aí, né, ficar informado, porque uma pessoa informada ela não é enganada. Uma pessoa informada ela sabe de tudo que está acontecendo. E domingo 3, eu vou estar na Paulista. E eu queria te encontrar lá, se você estiver na Avenida da Paulista, para a gente se falar, para a gente conversar um pouco sobre as coisas que acontecem. Tá bom? Hoje, Magnitsky Day, né? Que vocês tenham um dia Magnitsky. Como que vocês estão, Segredo? Tudo bem, meu amigo? Estamos mais felizes que aquele cachorro que viu que tinha 2 rabos em lugar de um e começa a mexer o rabo para um lado e para o outro, dizendo: hoje é o dia! Hoje é o dia. O chat está explodindo aqui, Chicrin. E nos conta um pouco, qual é a tua visão? Primeiro, vou te perguntar sobre a questão da lei Magnitsky. Você está agora nos Estados Unidos, repercussões, comentários, pessoas com quem você fala. Nos conta a tua ideia sobre isso, sobre o que pode acontecer. Você que é um conhecedor e que se colocou a tua posição de frente com o ministro Alexandre de Moraes, que não sabe o que responder quando você entra aí para perguntar, e que pode acontecer com outros membros, né, da Corte Suprema. Olá, o cara vendo futebol no trabalho de novo. Me conta uma novidade. Abri uma conta na Novidex. Quer novidade? Vem pra Novidex. Se não for divertido, não é jogo responsável. Olha só, gente. Brincadeiras à parte, é muito grave do campo geopolítico falando. Então veja, você tem hoje a primeira autoridade da história do Brasil sancionada com essa lei que é, para as pessoas entenderem, é a pena de morte financeira. É exatamente isso. É uma lei americana aplicada em território americano. Porém, as consequências dessa lei atingem todas as empresas do mundo que queiram operar nos Estados Unidos. Por que essa lei é chamada pena de morte financeira? Olha só, qualquer empresa, eu digo qualquer empresa, seja empresa pública, seja empresa privada, qualquer empresa que queira atuar nos Estados Unidos, e toda empresa do Ocidente, do Oriente, toda empresa quer atuar nos Estados Unidos, então toda empresa que quiser atuar nos Estados Unidos terá que obedecer e respeitar e aplicar essa lei. E essa lei diz exatamente o seguinte, que uma pessoa sancionada pela lei Magnitsky, essa pessoa não poderá ser cliente de uma empresa que queira atuar nos Estados Unidos. Esse é o ponto. Primeiro ponto, aplicada essa lei, todos os bens e contas bancárias da pessoa serão bloqueados nos Estados Unidos. Então, se o ministro Alexandre de Moraes tiver 1 centavo nos Estados Unidos, está bloqueado. Se ele tiver uma casa, se ele tiver um carro, estará bloqueado. Então, tudo que ele tiver de patrimônio nos Estados Unidos, hoje, está bloqueado. O outro ponto é, ele não será mais cliente de instituições financeiras que operam nos Estados Unidos. Eu fiz uma consulta rápida aqui, não tem no Brasil uma instituição financeira que vá aceitar o ministro Alexandre de Moraes como cliente. Porque hoje,
todas as instituições financeiras formais no Brasil, todas que estão cadastradas no Banco Central, operam nos Estados Unidos. Então, todas hoje cancelarão as contas do ministro Alexandre de Moraes. Por que isso? Porque senão essas instituições não poderão operar nos Estados Unidos. Vocês acham mesmo que o Itaú prefere não mais operar nos Estados Unidos a manter a conta bancária do Alexandre de Moraes? É óbvio que não. Essas horas, o Alexandre de Moraes já deve ter recebido uma cartinha do Itaú. Agradecemos pelo tempo que o senhor foi nosso colaborador, que o senhor esteve como um cliente magnífico que foi, mas a sua conta está encerrada. Então, é essa a gravidade dessa lei. Porém, no campo geopolítico, o grande problema é que você tem um ministro da Suprema Corte brasileira punido. Para vocês terem noção, os ministros da Suprema Corte da Venezuela também foram punidos por Magnitsky. Por quê? Porque estavam punindo pessoas inocentes. Desrespeitaram direitos humanos. Não vejo hoje como você viver sem ter uma conta bancária. O ministro Alexandre de Moraes não terá um cartão Visa, não terá um cartão Master. Só que é uma exposição ridícula para o mundo. O Brasil hoje está exposto, ele tem um ministro da Suprema Corte tratado pelos Estados Unidos como um ditador. Veja, terroristas do Hezbollah, do Hamas, também foram sancionados por essa lei. Então olha o nível de pessoas que são punidas por essa lei. Só narcoterroristas, narcotraficantes é que já foram sancionados com essa lei, Segredo. Estava imaginando, Chiquinho, quando você comentou o Itaú, ou sei lá, qualquer banco, para não fazer nenhuma menção a nenhum em particular. Agradecemos porque você foi um cliente Magnitsky. Oh, desculpa, um cliente magnífico. Agora, eu quero te tirar um pouco dessa situação e te agradeço muito o tempo. Eu sei que você tem apenas 7 minutinhos para nos acompanhar. Mas na semana passada aconteceu uma audiência online no STF para o colhimento de depoimentos sobre o caso 8 de janeiro. Foram ouvidos, entre outros reis, ex-assessor para assuntos internacionais do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, Felipe Martins. Moraes bateu boca contigo, com o advogado-chefe Chiquini, durante a audiência que ouviu o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, que ocorreu na semana passada. Chiquini defende Felipe Martins, ex-assessor para assuntos internacionais do presidente Bolsonaro, reu no inquérito que apura uma tentativa de golpe de Estado depois das eleições de 2022. A discussão começou quando Moraes interrompeu você, ao considerar que você estava interrogando a testemunha, a insistir em questionamentos sobre o efetivo do GCI no Palácio do Planalto. Conta um pouquinho, você mesmo em primeira pessoa, o que aconteceu? Ele pode, o ministro, o juiz, o presidente da sessão, ele pode interromper e cercear o Jeffrey. Agora, ele não pode assim fazer contra um advogado. Ali, eu estava exercendo um munus. Ali eu estava atuando como advogado. Você cercear, você calar, você caçar a palavra de um advogado, viola o devido processo legal, viola o contraditório em ampla defesa, porque deve haver paridade de armas. Veja, o Estado, com todo o seu poderio, Polícia Federal, PGR, está acusando o Felipe Martins sem prova. Aqui no Betão, a sua segurança é a nossa maior prioridade. Por isso, temos um processo de verificação simples e rápido para garantir ainda mais a proteção da sua conta. Vem comigo no passo a passo. Acesse o novo site do Betão, betão.bet.br. Se ainda não possui uma conta, você clica aqui em cadastro. Lembrando que precisa ser maior de 18 anos. Depois disso, vá até o seu perfil e clique em verificação de conta. Vamos começar com o documento. Mande a foto do seu documento válido. Lembrando, o documento precisa estar dentro da validade. Por exemplo, o RG precisa estar da data de expedição de 2012 em diante. Logo em seguida, faça a verificação do seu endereço. É muito simples e muito rápido. Depois disso, é só se divertir junto com o Betão. Tô te esperando, hein?
Nós, da defesa particular, com todas as nossas limitações, destruímos com perguntas simples essa farsa dessa trama golpista. E fomos interrompidos em momentos de respostas cruciais a compreender o que foi o 8 de janeiro. Então, naquele momento, na condição de advogado, o dever, o compromisso constitucional que tenho de exigir a correta aplicação da lei, obviamente assim eu fiz. Exigi que a lei fosse respeitada, que a minha palavra fosse concedida. Agora, a minha palavra foi cassada, meu microfone foi desligado. O mundo viu que aquele processo é um processo ditatorial. Você calar a palavra de um advogado que está fazendo perguntas objetivas necessárias, exercendo uma defesa efetiva de seu cliente, isso é ditadura. Isso só acontece em países tiranos. Você não pode calar um advogado que está ali exercendo a defesa. Mas foi isso que aconteceu. O que não é novidade para ninguém, Segre. Não é novidade para ninguém. E eu jamais vou me curvar à tirania. Jamais. Eu sou advogado criminalista há 14 anos, sou forjado no tribunal do júri, estou acostumado a enfrentar promotores de justiça. Então, lidar com mais um promotor de justiça não muda nada na minha vida. A questão é, quando o cliente confiou a sua vida a mim, veja, Felipe Martins confiou o seu futuro, sua vida a mim. Eu vou defender com muita responsabilidade o meu cliente e exigir que a lei seja aplicada. Agora anuncia ao Brasil. Acabou essa farsa dessa trama golpista. E hoje, com essa lei Magnitsky, Segre, todas as decisões que saíram da caneta daquele juiz deverão ser anuladas. É isso que deve acontecer agora. É o pedido que faremos. Tomara, mas, Chiquini, quando a gente acompanhou a detenção do Felipe Martins, foi por uma viagem que ele não fez, por uma reunião que ele não esteve e por falas que ele nunca disse. Já está livre o teu cliente? Não, ele ainda está sendo processado. Tá? Ele está numa liberdade condicionada. Sim. Então ele não pode sair da cidade, ele tem inúmeras restrições, horário para voltar para casa, tornozeleira eletrônica. Isso não é liberdade. Veja, provamos que ele não viajou. O Mauro Cid disse na audiência que o Felipe Martins não viajou. O delegado Shore, o responsável por essa investigação, disse que Felipe Martins não viajou. A PGR disse na audiência para mim, Dr. Jeffrey, nós já sabemos, todo mundo já sabe, já é público e notório que Felipe Martins não viajou. Pois é, e por que ele ainda tem restrições, se a restrição à liberdade se deu porque ele teria viajado? Então vejam o absurdo, por isso que as pessoas têm que entender. Eu estava acompanhando no X agora, a petralhada berrando, chorando, falando em soberania nacional. Por que é que não aplicaram a lei corretamente quando tiveram a oportunidade? Não se trata de violação à soberania nacional, vejam. São violações a tratados e convenções internacionais que o Brasil se comprometeu a cumprir. Esse processo violou tratados e convenções internacionais de direitos humanos que o Brasil se comprometeu a cumprir. São mais de 1.000 inocentes condenados como golpistas por fatos que sequer praticaram. Então não existem crimes aqui, é um processo político que perseguiu pessoas que se colocaram como apoiadores da direita do presidente Bolsonaro. Felipe Martins sofreu tortura na prisão para que fosse um delator. A conta chegou. Então essa lei não está sendo aplicada à toa, não se trata de uma aplicação política. Estou vendo um monte de petralhada de político de esquerda dizendo que o Brasil está sob ataque. Não, o Brasil não está sob ataque. O Brasil está sendo defendido. O povo brasileiro está sendo defendido contra um ditador. É disso que se trata. Essa lei, ela está sendo aplicada porque o povo brasileiro está sendo aprisionado por um Estado carrasco. Quando o Estado deixa de aplicar as leis e passa a aprisionar, a pisar ao povo, o que resta são essas punições. Não havia outra saída. Perfeito. Um processo que começou no STF, termina no STF, não há para onde recorrer. É uma vergonha para o Brasil, hoje ser tratado como Cuba. É uma vergonha mesmo. Como Venezuela. Chiquini, está aqui nos acompanhando no estudo Maurício Galante, que mora nos Estados Unidos, que é vereador e que quer te fazer um comentário também. Maurício. Chiquini, grande abraço para você. Você é o combatente da liberdade, isso eu digo. Nós amamos você, o Brasil ama você. E nós temos amigos em comum, o Dácio Bracarense, o Sebastião Coelho, meu grande amigo, sou vereador lá do Texas, o único brasileiro com cargo eletivo nos Estados Unidos. E eu tenho certeza que se você precisar de mim, você sabe onde me achar.
eu estou à sua disposição. Dom Messo, Texas. Muito bom. Chefe, você sabe que estamos te aguardando na tua volta ao Brasil. Será um privilégio contar contigo aqui na nossa mesa do Faroeste Brasileira. O Brasil está tão ruim, meu amigo, que o Faroeste Brasileira tem um xerife argentino agora. Olha. E hoje Magnitsky, que nós precisamos do reforço. Do reforço americano aqui. Então, está, sinceramente, deixamos amarrado. Chiquinho, muito obrigado, sabemos do teu compromisso, sendo 15 horas sem ponto, te liberamos. Muito obrigado, irmão. Até a próxima e continua lutando, que precisamos muito chiquines ainda no Brasil. Você já pensou como fazer?